No programa de hoje, além dos gramados, pela Rádio e TV Ferge, nós vamos papear com uma grande figura, um homem que cresceu no cargo que ocupa, já está há 19 anos na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Estou me referindo a Marcelo Carlos Nascimento Viana, que tem 54 anos, não parece. Parece ter mais. Não, parece ter menos. É gato, é gato. Marcelo, me fala sobre a sua origem. Eu sei que você veio de uma família humilde, você cresceu hoje, é um dos homens mais fortes do futebol, sem dúvida alguma. Não é em termos de grana, porque grana você sempre teve, mas eu estou dizendo de prestígio, de conhecimento, de uma série de coisas. É uma alegria tê-lo aqui no programa Além dos Gramados, meu caro Marcelo Viana. Bom, Ronaldo, a alegria é minha de compartilhar com você aí um pouco do nosso conhecimento, da nossa vida e a nossa realização até o momento. É sim, um homem muito importante do futebol, eu sei, obrigado aí pela referência. Então, cara, eu sou um cara que nasci em São Cristóvão, né? Depois a minha família foi morar em Mangueira, eu sempre brinco com vocês sobre isso, eu sou lá do Morro de Mangueira e sou mesmo, né? Fui criado lá com muito orgulho, uma parte da minha família ainda reside lá, na Mangueira, e eu lá vou quase que todo dia, quase que diariamente vou lá visitar minha mãe. E assim, cresci, estudei em colégio de freiras, fiz administração, não cheguei a me formar até o 3º grau completo, mas aí passei a ser comerciante, trabalhei como comerciante, tive lojas durante muito tempo e sempre fui um cara que gostei muito de futebol, estudei futebol. Acho que, como eu sempre digo, estar no futebol não tem assim uma faculdade, uma universidade que te leve direto para o futebol. Você tem que estar no momento certo, na hora certa, tem que ser vontade de Deus, né? Deus tem que entender que você vai trabalhar ali, é aquilo que você quer. É muito difícil alguém falar assim, não, eu vou estudar porque eu vou trabalhar numa instituição, eu vou trabalhar num clube. As coisas vão acontecendo, não acontecem porque você determina que vai ser assim. É claro que determinação é sempre importante. Então, no caminho eu cruzei com o presidente Rubens Lopes, ele ainda era presidente do Bangu. E aí, em conversas, a pessoa acaba vendo e entendendo que você conhece futebol, que você tem uma tendência ali a ser um bom profissional, tem um potencial para isso. E em seguida, o Rubens foi ser vice-presidente aqui da federação, na administração do Dr. Eduardo Viana. E quando ele teve a possibilidade de assumir, ele me chamou para a Ferge e assim começou a minha carreira aqui no futebol. Você hoje, na federação, você é diretor de competições, hoje você é vice-presidente de competições. E você participa dos jogos como delegado do jogo. A primeira colocação que eu vou fazer para você é a seguinte: é obrigatório o uso de paletó e gravata no delegado? Bom, Ronaldo, acho que quase que no mundo inteiro, né? O delegado de partida, né, que tem uma responsabilidade grande, as pessoas às vezes não conseguem ter o completo entendimento da função, mas é uma função que começa muito antes do jogo se iniciar. Você tem que tomar conta de todas as partes do estádio, não deixar faltar nada, enfim, cobrar para que as coisas funcionem. Mas voltando à sua pergunta, não é obrigatório, mas é quase que no mundo inteiro se usa terno, gravata, enfim, calça social. Essa é o traje do delegado. Aqui no Rio de Janeiro, pelo nosso clima, é mais complicado, né? No Maracanã é mais tranquilo, é um estádio que internamente tem ar-condicionado, mas em outros estádios, como Moça Bonita, que tem um calor realmente escaldante, é um pouco mais complicado, mas faz parte do trabalho. Marcelo, você como delegado de jogo, qual foi assim um fato que te marcou? Ou um fato bom, ou então um problema que você teve como delegado de jogo? Ronaldo, então, recordar, como diria os recordar partidas complicadas, tem algumas, e assim, às vezes pescar lá qual foi a mais complicada é difícil, né?
Se você tivesse me perguntado ontem, antes eu consultava, mas eu posso te dizer uma que foi muito complicada. Foi pela Libertadores da América, eu não lembro bem qual ano. Vasco e Oriente Petroleiro em São Januário. Deve ser 2016, né? 2017, o Zé Ricardo era o treinador. Foi um jogo que caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. Assim, a cidade ficou alagada. E fazer aquela partida acontecer foi muito difícil. Os vestiários, você conhece bem São Januário, os vestiários, a rampa que dá acesso ao campo de jogo ficou completamente alagada, não havia possibilidade de você entrar no campo de jogo por ali, né, porque já está no joelho dos jogadores ou de alguém que quisesse passar no túnel de acesso, faltou luz, enfim, cara, foi um caos completo e a gente precisava, né? A gente precisava que a partida acontecesse porque o calendário ele é muito complexo, então se não acontece aquele jogo, ele influencia em todo o andamento das competições. E aí foi realmente uma mão de obra muito grande fazer aquela partida acontecer. Eu tive que buscar todos os equipamentos das equipes, trazer por baixo da arquibancada. Eu tive que convencer a Polícia Militar a fazer os clubes entrarem por trás do gol ali, por dentro da arquibancada. Eu lembro bem, porque o túnel estava alagado. Estava alagado. Então as duas equipes entraram ali onde ficam os torcedores, por trás do gol da Ferradura, né? E aí eu combinei com a polícia de que no intervalo eles não retornariam. Ele falou, não, vai entrar, Marcelo, mas na volta eu falei, não, fica tranquilo. Então, enquanto o primeiro tempo se desenrolava, eu fui atrás de roupeiros, eu fui atrás para trazer todos os equipamentos para dentro do campo de jogo. Naquela época, os bancos de reserva de trás do gol, que já se não utilizavam mais, né, estavam utilizando já esse novo modelo ali, já estava pronto, esse modelo que fica nas linhas laterais, aí eles ainda existiam, hoje eles já não tem mais. Então os jogadores no intervalo ficaram ali, se trocaram de roupa ali, conversaram ali, voltaram para o jogo e a partida chegou até o final e foi assim, um jogo muito complicado, muito difícil de administrar, mas que acabou ele se realizando no horário correto, terminou, todas as pessoas voltaram para casa em condições, então no final a gente fica muito satisfeito do resultado. É verdade, você falou desse detalhe desse jogo, eu estava nesse jogo, choveu uma barbaridade no Rio de Janeiro, só para que você que está nos acompanhando, o túnel que os jogadores do Vasco desciam um túnel, aquele túnel estava com água até o teto, não passava ninguém. Eu lembro bem desse jogo, foi um negócio terrível. Ao final do jogo já se conseguia voltar, mas no intervalo não. No intervalo não podia, o escoamento da água, porque a chuva diminuiu. Eu acho que conseguiu umas bombas de sucção, e aí foi, mas mesmo assim no intervalo não houve possibilidade de retornar. Uma ventania muito grande, falta de luz, enfim, foi um jogo muito complicado. Aquele jogo que quando acaba, você precisa de 2 dias para se recuperar. Marcelo, eu no início até abordei com você, fiz um histórico, enchi sua bola, não é? Meu amigo, amigo a gente respeita. Eu queria saber o seguinte, a sua ascensão como delegado de jogo da federação foi um negócio realmente fantástico, vice-presidente de competições, nós vamos entrar já nisso, mas você também hoje ocupa um cargo na Conmebol e também na FIFA, que é o órgão máximo do futebol mundial. Existe muita diferença entre FIFA, entre Conmebol e entre futebol carioca? Ronaldo, basicamente as regras do jogo são a mesma, né? As normativas dos regulamentos aqui tem ali alguma diferença entre um regulamento e o outro, mas basicamente as funções são as mesmas, é você estudar os regulamentos e aplicar dentro do que todos eles determinam, né? Seja da FIFA, seja da Conmebol, seja do campeonato estadual, seja do campeonato brasileiro, é você ter conhecimento das normas, das regras e aplicar com intensidade e precisão, acho que é isso. Olha bem, você que vai ao Maracanã, qualquer lugar que está na arquibancada, você vê aquele homem na lateral, de paletó e gravata, é o delegado do jogo, que é o Marcelo Viana. Só para que você tenha uma ideia, o jogo começa às 5 horas da tarde, vou me localizar no Maracanã. Que horas você chega, Marcelo? Ronaldo, eu chego geralmente 3h30, 4 horas antes, mas eu te digo mais, a função ela se inicia antes, por exemplo.
Para o jogo de domingo, né, que nós estamos fazendo isso aqui numa quinta-feira, no próximo domingo nós teremos o último jogo da final do campeonato, Flamengo e Nova Iguaçu, final do Campeonato Carioca. Ontem nós já tivemos uma reunião operacional com o delegado da partida que comandou toda uma estrutura com policiamento, guarda municipal, centro de operações da prefeitura, a Sete Rio, né, companhia de tráfego, a administração do estádio, os clubes, a CEOP, a GSI, enfim. Então o trabalho já começou ontem e hoje ele continua tomando conta das vendas de ingressos, como é que está a distribuição da gratuidade, está atendendo ao Estatuto do Torcedor. Agora já não é mais o Estatuto do Torcedor, é a Lei Geral do Esporte, mas está atendendo todas as normas do Estado. Enfim, o trabalho do delegado ele começa 4, 5 dias antes da partida efetivamente se realizar. Quer dizer, você disse que chega no estádio 3, 4 horas antes do jogo. Chegou no estádio, qual é a sua primeira função? Assim, cada delegado tem um estilo de trabalho, mas a minha primeira preocupação é o campo de jogo. É ver como é que estão as condições do campo de jogo, né? Porque qualquer deficiência que o campo de jogo tenha, você tem ali 4 horas para tentar corrigi-la. Então, a primeira coisa que eu faço é buscar as informações ou a verificação se está tudo correto com o campo de jogo. E aí depois com as outras estruturas do estádio, principalmente a parte de abertura de portões, estão todos posicionados para a abertura no horário correto. Também a parte médica é muito importante, se o quantitativo está dentro do que está estabelecido a planilha de ingresso do jogo, enfim, se eles vão estar posicionados no momento da abertura dos portões. Então são todos esses fundamentos que você tem que verificar, mas assim, na minha cabeça o principal é o campo de jogo, que lá vão jogar os artistas, né? Todos vão lá no estádio para ver o jogo de futebol. Então o campo de jogo, tendo algum problema, com 4 horas antes você consegue, ou pelo menos você tem um tempo maior para poder resolver o problema que tenha. Se você não for lá examinar, deixar para cima da hora, cada vez mais próximo fica do jogo, mais difícil fica você conseguir resolver um problema que possa ter acontecido. A mesma coisa você faz, por exemplo, como que eles chamam de comissário, a FIFA chama de comissário, não de delegado. A mesma coisa você faz quando está, por exemplo, num jogo das eliminatórias? Sim, a mesma coisa. O campo de jogo é sempre o primeiro lugar que eu vou visitar, é a primeira parte do estádio que eu vou tomar ciência de qual é o seu estado, porque ele é fundamental para o desenvolvimento do espetáculo. Então acho que o campo de jogo ele é fundamental. A mesma coisa com relação ao Conmebol, a mesma coisa, né? A mesma coisa com relação ao Conmebol. Depois é todas as necessidades que um jogo de futebol determina. As bolas estão lá na quantidade que se tem que ter, elas estão calibradas e aferidas para ver se está lá com as libras necessárias. Aonde vai ser o aquecimento antes da partida? Vai poder aquecer dentro do campo de jogo? O campo de jogo tem condições de que se faça o aquecimento dentro? Durante o jogo, onde vai ser o aquecimento? Vai ser fora? Vai ser atrás da linha de fundo? Vai ser nas laterais? Então, todas essas decisões você toma e informa os clubes, né? Então, são coisas da parte esportiva que são muito importantes e que passam despercebido. Mas quando falta alguma coisa, você percebe. Os gandulas, se eles vão chegar com 1h30, se eles têm a idade, estão acima de 18 anos, se eles não estão com nenhum tipo de problema, se eles estão vestidos de maneira adequada. Então, tudo isso o delegado tem que observar. Você falou até nos gandulas. Eles fazem algum treinamento para ser gandula? Não existe treinamento para ser gandula, especificamente dentro dos regulamentos. Na maior parte das competições, que são competições seguidas, como o Campeonato Brasileiro, eliminatórias, eles são demandados pelo clube mandante. Em competições de período, como Copa do Mundo, Copa América, aí as entidades que organizam a competição é que geralmente colocam os gandulas. Porque eu pensei que eles fizessem, por exemplo, Fla-Flu, vamos botar o teu time, Vasco jogando no Maracanã como mandante, não é? Os gandulas, quem escolhe é o Vasco. Os gandulas são colocados pelo Vasco e supervisionados pela federação local e pelo delegado de jogo. Perfeito. Porque eu vejo, por exemplo, tem muito treinador que fica na bronca, porque, por exemplo, o mandante, os gandulas são dele.
Então o que acontece? Se ele estiver ganhando, faltando 5 minutos, vocês somam. Aí tu não pode fazer nada, né, Marcelo? Rapaz, é estrutura de jogo que você tem que ficar o tempo inteiro ligado, não pode se desligar em nenhum momento, para você ter uma tomada de decisão, né? Tanto ali do lado do quarto árbitro, para passar uma orientação para o árbitro, porque às vezes uma sinalização do árbitro é melhor do que uma expulsão gandula, por exemplo. Os gandulas começam a subir. Se o árbitro começar a sinalizar que vai dar 1 minuto a cada momento que o gandula subir, o clube já muda de postura, né? Então, você tem que estar atento o tempo inteiro para tomar as decisões. É por isso que eu te falei no início. Às vezes você está ali na beira do gramado, as pessoas olham e pensam que só está ajudando o quarto árbitro a fazer a substituição, mas não é. Você chega 4 horas antes e tem que tomar conta de todos esses acontecimentos. Você falou 4 horas antes, estou lembrando aqui de um fato, por exemplo, apesar de que não sei se é a função do delegado. Tu já chegou no estádio, já viu, por exemplo, fez a vistoria e encontrou uma rede toda furada? Já. A rede furada e às vezes a trave está sem aquelas presilhas. Já. Recentemente, eu não vou nem citar, porque... Eu sei. Porque acho que não cabe aqui, né, ficar citando, mas recentemente aconteceu, eu tive que conseguir aquelas... Tem essas presilhas? Sim. Tipo a gente na época tipo um... É um lacre. Eu tive que conseguir vários lacres para prender a rede na trave. Por isso que o campo de jogo e os acessórios são muito importantes. Se você deixa para ver 1 hora antes, não dá tempo de resolver. Como é que você arruma o lacre? Como é que você pensa na solução? Então, o campo de jogo, onde os artistas vão estar jogando, onde todos vão lá para assistir a partida de futebol, é a primeira coisa que você tem que tomar conta. Alguma vez que às vezes a gente observa lá de cima, o time vai fazer uma alteração e o quarto árbitro tem que levantar a placa, mas quem move ali para dizer que 23 entra no lugar do 12, essa coisa toda é você. Alguma vez já errou? Então, rapaz, assim, sabe o que acontece? Quem está de fora pensa que somos nós que erramos, mas claro que pode ter um erro, claro que você pode estar ali manuseando e errar, mas na grande maioria das vezes já vem do banco de suplentes com o erro. O cara escreve errado, troca o número do jogador e quando você faz, só que para quem está assistindo a partida você que errou. Então é importante você estar sempre com a relação de jogo. Por exemplo, nesse último jogo, Nova Iguaçu e Flamengo, teve uma substituição do Flamengo que estava lá o número 10. Pelo meu conhecimento, eu sei que o 10 é o Gabigol e o Gabigol não estava dentro do campo de jogo. E aí eu perguntei, olha, tá o 10? Não, é o 14. Falei, tá bom, então é o 14. Se eu tivesse dado para o quarto árbitro, ele ia levantar, todo mundo ia achar que o maluco é o quarto árbitro e o delegado. Só que na verdade houve um erro de preenchimento do cartão. Outro erro que teve, que deu até uma repercussão, foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. Pelo meu conhecimento, pelo que eu vejo de futebol e assisto, eu vi que aquela substituição não era a que o Fernando Diniz sempre faz. O Fluminense estava perdendo para o Botafogo no Nilton Santos, e o Fernando geralmente bota um atacante, tira o quarto zagueiro e bota o André de quarto zagueiro. Só que o assistente de arbitragem, um dos assistentes do Diniz, acho que é o Wagner, o nome dele, ele veio com o documento que realmente estava o quarto zagueiro, né, que acho que era o Felipe, né, Felipe Melo, só que ele falou quem vai sair é o Samuel, número 2 Samuel. Acho que na conversa deles ali, eles deveriam ter pensado em tirar o Samuel, mas depois prevaleceu tirar o Felipe. E aí, para deixar a conversa bem verdadeira, dentro do cartão, o número que sairia realmente era o Felipe Melo. E aí nós fizemos a substituição, tiramos o Samuel, porque ele falou que era o Samuel que ia sair, o número 2. O jogador entrou, né? E aí eles tiveram que fazer... Eles não repararam, o Samuel saiu, 3, 4, 5 minutos depois, foi uma confusão, uma gritaria. Eu tirei o quarto árbitro, peguei o papel, eles vieram e eu falei com eles. O que aconteceu? Não. Falei, ele falou que sairia o Samuel. Mas o que vale está escrito no papel. Falei, beleza. No papel realmente está escrito que quem sai é o Felipe Melo, mas até para dar
celeridade no jogo, e o Wagner foi bem claro, quem sai é o número 2, Samuel. E aí o Wagner assumiu, realmente eu falei para eles que ia ser o Samuel. Falei, então nós realmente estamos errados, a gente deveria ter olhado o cartão, mas a gente acreditou na palavra e na informação do profissional. Mas mesmo assim, fica desconfortável, né? E o Fluminense reclamou no final do jogo, recebi uma ligação da CBF perguntando o que tinha passado lá da comissão de arbitragem, o Alício me ligou, eu expliquei para ele, até preocupado se o quarto árbitro tivesse errado, eu expliquei, não, se houve erro, o erro foi meu, eu acreditei na informação do profissional e não verifiquei o cartão. Então acho que foi um erro ali, alguma coisa que aconteceu, por isso que eu te digo, na maioria das vezes o erro vem do banco de suplentes, né? Vem o cartão, mas cai na tua conta. Mas cai na conta de quem levanta a placa, né? Não que não possa ocorrer de você manusear errado, claro que pode, mas na grande maioria das vezes, essa história da substituição é muito boa. Quando o treinador do Vasco era um português, acho que José Sapinto, terrível. A quarta árbitra era a Rejane. E ele veio com o cartão e lá dizia que sairia o número 5. No cartão dele sairia o número 5. Ela fez certo, só que quem estava para sair era o número 8, só que eles viram. Não é o 8, é o 5. E aí eu olhei, a Rejane estava com a razão. Aí eu fui lá falar com o auxiliar técnico do Sapinto. Ele, não, isso aqui é meu 8. Eu falei, amigo, isso aqui não é 8, nem aqui nem na China, mas tudo bem. Vou ficar ali discutindo com ele. Quer dizer, às vezes não assume o erro, né? O erro era bem claro, a Rejane não teve culpa naquele caso, ela manuseou certo a placa, mas mesmo estando escrito 5, ele insistia que aquilo ali era um 8. Então, essas coisas acontecem, faz parte. Faz parte do show. Agora, um jogo só começa quando você autoriza? Assim, na verdade, o árbitro, se ele quiser, ele começa a jogar a hora que ele quiser. Ele é a figura... Ele fica ouvindo, ele fica atento a você fazer o sinal para ele. Eu preciso ter certeza que está no horário estabelecido pelo regulamento, pela tabela da competição, por quem comprou os direitos do campeonato, a estrutura toda está montada. Então, na verdade, o árbitro fica esperando o sinal do delegado. Muito bem. Você já teve algum problema, Marcelo, você como delegado do jogo, que você fica ali... Antigamente era fosso, mas ainda você ainda... Você já teve algum problema assim de bater boca com algum dirigente e tal, assim, não? Ronaldo, que eu me recorde, não. Não, que eu me recorde, não. Acho que uma vez só em São Januário, num jogo há muito tempo atrás, que o Vasco jogou lá com o Flamengo e acabou perdendo. Acho que o Vasco não tinha perdido para o Flamengo há 40 anos, não perdia para o Flamengo há 40 anos em São Januário. Foi na época do Dr. Eurico. 2016, é que a torcida da Social ali implicou, jogou um monte de coisa, mas assim, de verdade, ter atrito com alguém, você pode ter divergência de opinião de vez em quando, alguém questiona alguma coisa e você retruca, dando a sua opinião, dando a sua visão do acontecimento, mas atrito grave, brigas, assim, não me recordo, acho que não aconteceu. Nem com o jogador, nada? Não, o jogador eu tenho muito pouco contato, assim, com o jogador, eu procuro preservar essa relação, porque ele está ali concentrado, ele está ali para jogar, ele não está ali para ser meu amigo. Então são poucos os jogadores que eu tenho uma intimidade grande, que eu tenho relacionamento. Na verdade, eu tenho mais relacionamento com o ex-jogador do que o jogador que está em atividade. Então, são poucos. Posso te dizer aí que o Nenê era um jogador que tem uma atenção, que dá uma atenção bem grande, mas assim, na grande maioria eu trato com respeito, eles me tratam com respeito, mas não há assim um contato muito íntimo. Vice-presidente de competições. A gente abre o site da federação e vê as competições que a FERJ tem durante o ano inteiro. É Série A principal, é Série A2, é Série B1, é Série B2, é Série C. Qual é a cabeça que o Marcelo tem para armar esse esquema todo de tabela, dessas coisas todas, dessas competições inteiras? Primeiro, um departamento com um número de pessoas que são necessários para levar toda essa estrutura de competição, né? Então lá eu tenho
6 ou 8 pessoas ali, direta e indiretamente, ajudando todo esse processo. E aí realmente são todas essas divisões, né? São 3 divisões que são divididas em 5 sets. A primeira divisão é a Série A e a Série A2. Na segunda divisão é a B1 e a B2. E a terceira divisão é a Série C. E todas elas demandam a base, né? Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-14, Sub-13, Sub-12, Sub-11. As competições mistas que nós fazemos, Copas Rios, Copa Rio Sub-15, Sub-17. Bom, eu sei que de forma direta e forma indireta dá 4.000 jogos por ano. 37, 38 competições. E a gente vem conseguindo fazer isso dentro de uma normalidade, sem acontecimentos desagradáveis, sem incidentes. E isso dá uma... Chegar no final do ano a gente fica feliz. O presidente Rubens Lopes, coisa de acho que um mês atrás, mais ou menos, ele reuniu os vices e determinou o seguinte: no campeonato do ano que vem, de 2025, em todos os jogos, teremos a atuação do VAR. Foi uma vitória, Marcelo? Eu acho uma necessidade, né? Se eu tivesse que usar uma palavra, é uma necessidade, mas não deixa de ser uma vitória, porque as pessoas, a mídia no geral, elas têm uma visão muito negativa e de ataque aos estaduais, né? Não são todos da mídia, mas alguns, né? Por exemplo, não se tem VAR nas primeiras fases da Copa do Brasil, mas você não vê um ataque tão grande como não tem VAR nos primeiros jogos do campeonato estadual, A, B ou C. Né? Então é simples. Eu estou sendo exagerado, eu estou mentindo nessa minha maneira de chegar. Não, é só você verificar, que você vai ver. Então, assim, a própria Conmebol Libertadores da América, até 2, 3 competições atrás, não tinha o VAR nas primeiras fases, nessa que a gente chama de pré-libertadores. Mas quando o estadual não tem, ele é muito mais combatido. Agora mesmo um amistoso da seleção brasileira contra a Espanha não teve VAR. Então, mas o VAR hoje é muito necessário, é uma atitude que o presidente Rubens está tomando com uma decisão forte e muito acertada, e eu acho que é importante isso, que dá credibilidade e principalmente prevalece a parte técnica, né? O VAR chegou, veio para ficar e a gente precisa ter ele em todos os jogos. Eu concordo plenamente, eu acho importantíssima a presença do VAR. Com relação ao campeonato que está terminando, 11 rodadas, não é? Então os 4 primeiros decidem o estadual e do 5º ao 8º disputam a Taça Rio, que dá direito a quem vencer a disputar a Copa do Brasil. Eu até, no jogo passado, que foi o campeão Botafogo, tem um detalhe importante. O Botafogo ganhou a Taça Rio, mas essa vitória representou 1.300.000 pela participação dele na abertura da Copa do Brasil. Quer dizer, é uma competição, todo mundo, Botafogo ficou fora, mas olha aí, a representatividade que o Botafogo teve, chegou, ganhou, ainda vai ganhar 1.400.000. Além disso, é um conforto, né? Porque você já vai para o Campeonato Brasileiro sabedor de que a vaga da Copa do Brasil você já tem. Né? Claro que o Botafogo vai querer fazer uma campanha excelente no Brasileiro, independente disso. Mas é um conforto. Acho que o Santos não está classificado para a Copa do Brasil desse ano, né? O Santos está na Série B? Não, mas ele não performou no Paulista do ano passado, não performou no Brasileiro e ficou fora da Copa do Brasil. Então, hoje, não existe mais o ranking que acabava preservando os clubes mais tradicionais, que estão ali nas 20 primeiras posições. Esse ranking hoje não existe mais, ele não é mais utilizado como metodologia de classificação para a Copa do Brasil. Então, o posicionamento do estadual ficou muito importante, porque aí você já tem o conforto de ter a vaga. Para as equipes menores, a força financeira é muito importante, mas para os grandes, não jogar a Copa do Brasil, independente da perda financeira, é muito ruim, né? Em termos de visibilidade, de possibilidade de campeonato, de atrair patrocinadores. Não jogar a Copa do Brasil é uma perda muito grande. E o Botafogo já está com esse conforto, ele acabou não performando no estadual,
mas depois foi lá e buscou a vaga pela Taça Rio. Buscou a vaga e conquistou a Taça Rio. Agora, meu caro Marcelo Viana, o Campeonato Carioca, que todo mundo chama, nós chamamos de um modo geral, o campeonato mais charmoso do Brasil. O que falta, na sua opinião, para botar mais um ingrediente nesse Campeonato Carioca? Ronaldo, assim, a gente precisa melhorar ano a ano, né? Acho que é isso. É trazer mais receita e a gente está trabalhando para isso. Quanto maior a receita, maior é a divisão, os clubes menores conseguem montar melhores elencos. Quanto mais receita, você consegue estar manejando isso para melhorar as estruturas dos estádios, e a gente está fazendo. Nós já vamos ter 8 ou 9 estádios com sistema de iluminação, já para a próxima temporada. Os gramados estão cada vez melhores, né? A gente, se você parar para pensar, teve um jogo que foi num gramado que não estava nas melhores condições. Até estava bem tecnicamente, mas esteticamente ele não estava bom. Que foi o jogo que o Botafogo jogou com o Nova Iguaçu em Brasília, no estádio do Gama. Tecnicamente o gramado não estava ruim, a bola rolou, mas ele estava esteticamente muito feio. No restante você não viu ninguém bater, o gramado horrível, horroroso, treinador reclamando, você não viu. E acho que ano a ano a gente vai conseguir melhorar isso, e com isso a gente vai conseguir fazer com que o campeonato fique cada vez melhor. Eu vou te fazer uma pergunta, com relação, apesar de que você já jogou futebol, mas hoje não joga mais, isso é o que conta. Eu fiz 892 gols. Você é favorável à grama sintética? Eu não tenho base para Você sabia do entrar nesse partido. Eu conversei com o Alfredo Sampaio, ele me deu um detalhe que eu não sabia. Por que eles molham a grama sintética? O gramado ele absorve muito calor, isso então é necessário. Eu não sabia. É necessário molhar, até porque senão com o tempo ele começa a soltar, né? A grama começa a soltar e ela fica muito crente, então por isso que tem que molhar. Lá no Allianz Parque, eu faço alguns jogos lá do Palmeiras pela Conmebol Libertadores e se molha muito. Não sei agora porque eles trocaram. Já no Newton Santos se molha, mas não molha com tanta intensidade como se molha no Allianz. É por causa dos modelos de campo, né? De grama, né? É de grama. Então tem toda essa diferença aí. Mas eu não vou saber opinar, cara. Eu não tenho assim um retrospecto. Eu não sei se alguém se machucou mais na grama sintética do que na grama natural, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não tenho elementos para poder me posicionar. Quando vai começar o Campeonato Carioca, que é o nosso campeonato, a gente sempre faz uma pesquisa, eu sou homem de rádio e de televisão também, a gente faz uma pesquisa assim, quem você acha que vai chegar nas primeiras colocações? Aí todo mundo bota Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Esse ano o segundo colocado foi o Nova Iguaçu. Te pegou de surpresa também a campanha maravilhosa que fez o Nova Iguaçu? Bom, primeiro, o Nova Iguaçu é um clube muito bem estruturado, planejado e administrado lá pelo Jânio de Moraes. Acho que isso é a primeira parte. Segundo, nos últimos campeonatos tem sempre um clube de menor investimento, que hoje a gente habituou a chamar de clube formador, chegando entre os 4. Eles ainda não tinham conseguido passar para a final do campeonato, salvo a minha memória esteja ruim, só em 2005, Volta Redonda. Com o Fluminense, né? Eu acho que em 2006 o Madureira chegou na final também, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Mas foram as 2 vezes que o clube de menor investimento chegou na final. Se me causou espanto, que é a origem da sua pergunta, não. O que torna o campeonato equilibrado é justamente isso. Como os grandes têm. Por que eu digo isso? Porque, assim, da verdade a gente não escapa, né? A verdade ela sempre tem que ser colocada. Os grandes têm um poder financeiro muito maior do que os clubes de menor investimento. Então, eles têm um elenco muito mais capacitado em maior número de jogadores
do que os times formadores, do que a gente chamava antigamente de time pequeno. Então há uma diferença. E aonde que se encontra o equilíbrio? No começo do ano. Se o campeonato estadual fosse num período diferente, talvez esse equilíbrio não existisse tanto. Por quê? Os grandes têm um calendário muito extenso e os times de menor investimento não. Então eles começam a se organizar antes, começam a treinar antes e nas primeiras rodadas eles conseguem equilibrar essa diferença que o orçamento produz. Pelo menos essa é a minha visão de entender. Isso é o charme do campeonato, porque mesmo com a menor poder financeiro, eles conseguem equilibrar quanto os grandes. E aí os mais organizados e estruturados, como Nova Iguaçu, como Volta Redonda, como a Portuguesa, como Madureira, acabam conseguindo em determinado momento furar um dos grandes e chegar ali. E dessa vez o Nova Iguaçu, além de furar um dos grandes e chegar ali, ele ultrapassou e ganhou do outro grande e chegou na final. E é muito bom para o campeonato isso. Você citou um nome muito importante, que foi o Jânio Moraes, que praticamente é o presidente do Nova Iguaçu. A estrutura de que ele tem é maravilhosa. Para encerrar, Marcelo, você vai ser o Pong ou você o Ping? Ih, rapaz, eu não sou bom disso não, hein? Tudo bem, eu vou tentar. Vamos encerrar então da seguinte maneira. Me aponte um grande árbitro, que esse aí você disse, esse é um grande árbitro. Está em atividade ou... Você que sabe. Cara, em atividade, assim, eu gosto muito dos árbitros aqui do Rio, mas é para ser ping-pong, né? Então eu vou falar Rafael Cláudio. Um belo árbitro. Apesar que ele teve numa fase ruim. O Wagner e o Bruno são tão bons quanto ele, mas o Rafael tem conseguido manter uma intensidade e um tempo maior ali, no número 1 ali. Um grande dirigente. Rubens Lopes. Rubinho... Não estou puxando o saco não. Aí, o Rubinho de fato faz uma administração maravilhosa. Quem viu a Ferdi como nós vimos hoje... É por isso que eu estou dizendo. É totalmente diferente. É por isso que eu estou dizendo. Não estou puxando o saco não, estou falando a verdade. Inclusive de estrutura, inclusive de qualificar os funcionários, de como a Ferdi se mostra hoje para o público. É claro que a Ferdi acaba sempre sendo a vidraça. A Ferdi não tem torcedor. Quando dá errado alguma coisa com o clube, a culpa é da Ferdi. Enfim, tem toda essa estrutura e cultura do futebol que a gente não consegue apagar. Mas você vê a Ferdi hoje de uma outra maneira. É verdade. Um craque. Ah, rapaz! Um craque? Assim, o jogador... Eu tenho grandes atletas, e principalmente os artilheiros, que sempre me fizeram gostar de futebol. Foi o Roberto Dinamite, o Zico, o Edmundo, o Romário. Mas um cara que eu sim, sempre gostei de ver jogar e que me deixava... Vou falar só isso aqui, o brasileiro, tá? Era o Giovani Silva, o Pequeno Príncipe do Vasco. Que nós até estamos torcendo por uma recuperação dele, que ele está passando por dificuldades, está com a saúde meio debilitada, mas ele vai se recuperar. Isso aí, Giovani, saúde aí, cara. Lá no Espírito Santo. Forte abraço, meu caro Giovani. O príncipe, pequeno príncipe, né, que chamava. Isso aí, o pequeno príncipe. Já te perguntei sobre treinador, já te perguntei sobre... Treinador você não perguntou, não. Agora eu pergunto então, treinador. Rapaz, você só faz pergunta difícil. Eu vou falar para você que o Antônio Lopes é um treinador que eu sempre tive muita boa impressão e eu gosto muito do Tite, cara. Então vou botar 2, você me dá essa oportunidade aí? Pode. Então Antônio Lopes e Tite. Responde se quiser. Um caneleiro. Cara, assim, eu acho, né, para você, num mercado de tanta concorrência como é ser jogador de futebol, é muito restrito, gente. Para você ganhar muito dinheiro, então, ou ganhar dinheiro, ou ganhar algum dinheiro, aí é mais restrito ainda. São 10, 12, 13, 14 equipes no Brasil. Tá bom, vamos ser um pouquinho mais, menos conservador, 20, e você vai ganhar algum tipo de dinheiro. Então, para você chegar num mercado desse, você tem que saber jogar futebol, cara. Alguns não conseguem performar mais pela parte mental, não aguentam a pressão e acabam errando mais do que normalmente erram, né? E isso acaba, de alguma maneira, manchando ali a qualidade deles. E é claro que tem o zagueiro que tem menos técnica, o atacante que tem mais técnica. Isso também assim, eu não conseguiria te apontar um caneleiro, falar
assim, você me deu a prerrogativa de eu responder se eu quisesse. Claro. Mas assim, na boa, de fé, eu entendo tanto essa profissão, eu tô o tempo inteiro ali com esses jogadores, acompanhando de perto, que eu não consigo identificar um caneleiro, eu consigo identificar alguém que não consegue performar, que na minha maneira de entender, na maioria das vezes é pela parte mental, do que evidentemente dizer assim, pô, aquele cara é caneleiro, não devia ser jogador. Eu acho isso. Este é Marcelo Viana, vice-presidente de competições da FERJ, eu ia falar até vice-presidente de futebol, quase que eu falei. Vice-presidente de competições, delegado da Conmebol, comissário da FIFA. Começou há 19 anos atrás aqui na federação, foi subindo. Ele deve ter pego um elevador naqueles prédios dos Estados Unidos, o Empire State, por exemplo, já está lá em cima. Mas o Marcelo tem um objetivo. Qual é para encerrar? O que você pretende almejar daqui para frente ou daqui a alguns anos? Dentro do futebol, Ronaldo, vou ser bem sincero, eu não almejo nada não, cara. Eu quero trabalhar cada vez melhor, cada dia melhor. Eu agora estou convocado para a Copa América nos Estados Unidos, né? A Conmebol me convocou, já é uma coisa bem positiva no currículo de um profissional de futebol. Uma viagem muito ruim também? Uma viagem ruim. Enfim, cara, eu vivo o dia a dia, não tenho nenhuma pretensão de ser isso, ser aquilo, não tenho mesmo, de coração. Então é isso, é melhorar a cada dia, é ser melhor a cada dia. Só não falamos de Fórmula 1, você falou que a gente ia falar de Fórmula 1. Podemos esticar um pouquinho mais? Podemos. Eu comentei contigo na hora do almoço que a gente ia falar de Fórmula 1, eu esqueci. Quer ver um negócio? Na sua opinião, você que é um expert em Fórmula 1. Estiquei o papo, né? Não, sério. Qual foi o melhor piloto que você viu? Piloto? Cara, Ayrton Senna. Ayrton Senna? Pra mim... Foi o Ayrton? Pra mim foi. Foi. Eu tive a felicidade de entrevistá-lo uma vez. Que bom, né? Eu vou até contar rapidinho aqui, que a nossa produtora Rosária está fazendo sinal. Eu estava fazendo um jogo lá no Parque dos Príncipes, Brasil e França, o Brasil até perdeu, e não podia entrar ninguém no campo, o Dolcei estava transmitindo, eu falei, Dodô, vou descer, eu vou ficar lá embaixo. Aí eu olho para a cabine e faz um sinal e você entra, você não tem retorno. Na época, né? Então, quando eu estou lá embaixo assim, faltava aqui uns 4, 5 minutos para acabar o jogo, eu olho assim para as cadeiras, estava sozinho, com um pullover, eu nunca mais esqueço, marrom e amarelo, Ayrton Senna sentado, foi aquele jogo que ele deu o pontapé inicial. Foi próximo infelizmente, do acidente. Foi uma semana depois. Aí eu falei assim, Ayrton Senna, rapaz, eu vou... E eu estava ao lado do Vanderlei Nogueira, que é repórter de São Paulo, hoje ele é comentarista, igual a mim. Mas eu falei, Vanderlei, vou entrevistar o Ayrton Senna. Ele falou, não sei se ele vai descer. Eu digo, tu é de São Paulo? Fala com o homem, Fala com ele. Fala com ele, você é de São Paulo, chama ele aí. Não sei. Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu tô aqui, ele está sentado umas 5 cadeiras assim. Eu falei, Ayrton. Ele olhou. Quando acabar, você me dá uma entrevista aqui, ele falou assim, deixa acabar que eu vou aí, Aqui como é que eu tô, Marcelo? Se arrepia, né? Aí acabou o jogo, estava saindo os jogadores da seleção, eu quero saber de jogador, eu queria pegar o Ayrton Senna. Ele desceu, rapaz. Ele desceu, só virei pro Vanderlei e falei assim, a entrevista é minha. Agora é comigo. Agora é comigo. Se você quiser pegar rabo, pode pegar de entrevista. Aí fiz com ele uns 4 minutos uma entrevista, gentilíssimo, cara maravilhoso. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, agora tu me libera, olha bem, agora você me libera, que eu tenho que ir para o aeroporto pegar meu avião que eu vou para Mônaco. Ele morava em Mônaco. E lamentavelmente uma semana depois, em Monza, ele veio a falecer. Eu chorei muito em casa, porque uma semana antes eu estava com ele. Marcelo, Verstappen é um piloto de agora. Torcemos pela recuperação, mas está difícil. Do Michael Schumacher, que também foi um piloto maravilhoso. Sim, todos eles. Todos eles. Agora nós tivemos aí, vamos ver se surge um brasileiro aí para concorrer na Fórmula 1. Porque eu não temos brasileiro na Fórmula 1. Não, nós temos o Felipe Drogovic, que é piloto de teste da Aston Martin, né? O terceiro piloto, né? Fica na suplência.
E tem alguns garotos aí, tem o Bertolotto, tem o menino que vem da Fórmula 2, né? O menino lá do filho do Emerson, que ganhou uma corrida um dia desse. Enfim, tem alguns garotos chegando, mas a gente precisa de mais investimento, né? Porque a gente sabe que para chegar na Fórmula 1 hoje, precisa levar dinheiro, né? Aí depois o cara consegue com seu talento se sustentar e até ter uma cadeira por meritocracia, mas o início precisa de grana. Mas é isso, os grandes pilotos são esses aí mesmo que você falou. Eu particularmente torço muito para o Lewis Hamilton. E só para pontuar aqui algo para finalizar o nosso papo, quando você me pergunta qual é o piloto que eu mais gostei, é do Ayrton, porque além de tudo o Ayrton era um grande ídolo, né, cara? Era um cara que conseguia, e até hoje o legado dele tá aí, vai fazer 30 anos da morte do Ayrton, e o Ayrton é um cara lembrado até as pessoas, ou crianças, ou adolescentes que não estavam vivos naquele dia 1º de abril, 1º de maio de 1994, sabe que é Ayrton Senna. Então, isso não se apaga. Mas isso não invalida de eu gostar também do Nelson Piquet. Eu estou falando isso porque as pessoas tendem eu sou A, eu sou B, eu sou do lado de cá, do lado de lá. Não, eu gosto muito do Ayrton, é um ídolo, mas eu também gosto muito do Nelson Piquet, o tricampeão, o Emerson Fittipaldi. Acho que uma coisa não invalida a outra. E se eles não tinham um bom relacionamento, é outro departamento. Não é meu. É isso. É outro departamento. É isso. Eu falo de cadeira. Muito mais simpático o Ayrton Senna do que o Nelson Piquet. Mas aí é com eles. Mas tudo bem. Esportivamente, o Nelson também. Um grande piloto, tricampeão mundial. Campeão do mundo. Tem que respeitar, né? É isso aí. Marcelo, muito obrigado. Te agradeço de coração. Sou seu fã. Eu também sou seu fã. Você é uma pessoa maravilhosa, de uma simplicidade fora do comum. E digo mais, o Rubinho não vai gostar muito não. O Campeonato Carioca anda por causa desse homem aqui, ó. Marcelo, ele faz tudo com relação às competições que tem aqui na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Você está de parabéns, Rubinho, por ter escolhido o Marcelo Viana para ser vice-presidente de competições. Um forte abraço. Este foi o programa Além dos Gramados, com Marcelo Viana.